aí, pessoal, e saiu a lista de relacionados para o jogo contra o Ituano. Lista essa que esclarece muitas especulações durante a semana e que, claro, escancara mais um erro do DM tricolor. César, Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Mas antes, Alma Gaúcha, bombas de chimarrão, esse produto licenciado do Grêmio, que está em todas as lojas do segmento, mercados, supermercados, você vai encontrar Alma Gaúcha, bombas de chimarrão. Não esqueça, gente, aqui tem um parceiraço do Grêmio. Sempre que você vê Alma Gaúcha, bombas de chimarrão, saiba, se você comprar, você estará ajudando o tricolor. Gente, importante a gente posicionar aqui que saiu a lista de relacionados, estou com ela anotada aqui, e lista essa que esclarece uma série de especulações que falamos durante a semana. Jogadores, possibilidades, retornos, tudo está esclarecido. É muito bom, às vezes, a gente posicionar os fatos, porque aí termina a especulação aqui, especulação ali, e vem os fatos, e os fatos são muito definitivos. Os goleiros, Breno e Chapecó, eu vou falar de um erro grosseiro do DM também, mas você vai entender. Breno e Chapecó, os goleiros, o Bruno Alves, o Jeromel e o Nathan Felipe, os zagueiros. Aqui a primeira curiosidade, não foi o Rodrigues, o Tonhão. A informação é que o Tonhão tá gripado e aí ficou fora da lista. O Grêmio, portanto, não tem lateral direito reserva, você vai ver. Por quê? Porque o Bruno Alves, o Jeromel e o Nathan são zagueiros, os laterais relacionados, o Nicolas e o Thiago Rosa, e o Rodrigo Ferreira é o único lateral direito no grupo. O Tonhão, que poderia fazer a função, fora do grupo. Aqui um problema, se por acaso tiver que fazer alguma modificação com o Rodrigo, vai ter que se improvisar por ali. E aí eu já chego no ponto do erro grosseiro do nosso DM, né? O Edilson, contratado para ser o titular da posição, estreou e jogou 15 minutos no dia 21 de abril contra o Guarani. Aquele início de jogo, 14 minutos ele foi substituído. Quando o DM fez a análise do Edilson, se colocou o seguinte: não, o Edilson vai ter no máximo 2 semanas para se recuperar. Pois 21 de abril, hoje é 15 de maio, e nós temos aí a possibilidade do Edilson voltar talvez no jogo contra o Criciúma, daria 19 de maio, praticamente 30 dias sem Edilson. Essa é a realidade. Mais uma vez se posicionou uma coisa, se colocou oficialmente e não se teve. Com o Edilson ainda uma preocupação maior, jogador veterano, que já vai estar fora por 30 dias em um campeonato de 9 meses. Então, mais uma avaliação que a gente precisa colocar aqui, mas o que eu vou fazer? Faz parte também disso. Volantes relacionados, Bitelo, Fernando Henrique, que volta à lista de relacionados, uma boa notícia aqui, Lucas Silva, Sarará, Thiago Santos e Vijaçante, tendo, claro, o meio-campo com aquela dúvida que a gente sabe entre o Lucas Silva e o Gabriel, que foi posicionado aqui como meio-campistas. Todos são meio-campistas, segundo a relação do Grêmio. Tem mais Benítez, Campaz e Gabriel Silva. A dúvida é exatamente Gabriel Silva ou Lucas Silva. A gente imagina que vai ficar mais para Gabriel Silva, mas vamos acompanhar. Os atacantes relacionados, o Gabriel Teixeira, o Diego Souza, o Elias, o Elkson, o Janderson e também o centroavante Ricardinho. Lembrando que o Nicolas está voltando ao time, ele que cumpriu suspensão automática, o que indica isso, mas por outro lado o Grêmio não tem o Diogo Barbosa na relação do grupo, porque o Diogo Barbosa acabou sofrendo uma lesão muscular por 2 semanas. Então o Edilson, que está praticamente um mês fora, o Ferreira, que fez essa cirurgia no pubis, né, numa hérnia, e espera voltar em 8 semanas. E agora Diogo Barbosa, o Grêmio tem relativamente pouco, não dá para reclamar muito do número de lesões, não. Dá para analisar essas previsões do DM do Grêmio que sempre surpreendem negativamente
quando a gente avalia isso, né? Sempre surpreende e é muito ruim, porque o Grêmio depende desses jogadores, né? O Grêmio não tem um grupo tão forte, tão composto como em outros tempos, né? Hoje é um grupo menor e aí imagina só, agora vai o Rodrigo Ferreira, que não é o titular, não tem nem reserva para a lateral direita. Outras questões da lista, e eu tinha expectativa de poder ver o Pedro Lucas na lista, não foi dessa vez. O Grêmio segue apostando com o Benítez, segue apostando com o Campaz, e não foi dessa vez. O que a gente pode esperar da escalação do Grêmio para esse jogo, né? O Grêmio deve ir com o Breno, Rodrigo, o Jeromel, Bruno Alves e também o Nicolas, o meio-campo Vijaçante, e aí a dúvida, Lucas Silva, o Gabriel e Bitelo. Lá na direita o Elias, por dentro o Diego Souza ainda, eu tenho aquela dúvida que eu coloquei para vocês na prancheta, o Diego Souza e depois o Biel, como opções que são sempre importantes da gente colocar. Elkson é a principal delas, se jogar, né? Se a gente pensar pro ataque, o Janderson tem ganho espaço, mas não tem muito mais do que isso não. É o que tem para trabalhar nestes jogos. Temos que falar também da programação do Grêmio. O Grêmio viajou para São Paulo, amanhã joga às 20 horas lá contra o Ituano, e aí é preciso colocar, o gramado do Ituano é muito bom, claro que o estádio não é nada de tão especial, mas a estrutura é boa, não tem nenhuma dificuldade, não é tão longe, tá tudo certo. O Grêmio volta na tarde de terça-feira por Campinas. O Grêmio vai para Campinas, vai para Viracopos e volta na tarde de terça. Chega na tarde de terça, treina quarta-feira um rachão, um treino de reconhecimento, um treino para soltar um pouco, porque quarta joga às 19, porque quinta joga às 19 na Arena com o Criciúma. Essa semana é uma semana curtinha. Joga segunda de noite, viaja terça de tarde, treina quarta pela manhã, concentra, joga quinta de tarde. Essa que é a programação do Grêmio. Depois tem o jogo do Grêmio lá pela Recopa Gaúcha contra o Glória, que deve ir com o time B, para finalmente voltar a jogar na série B do Brasileiro, aí em outra situação, lá na outra semana. Então essa semana é uma semaninha curtinha, de pouco trabalho, mas tem todo o trabalho que aconteceu para se ter tranquilidade do Grêmio conseguir um bom resultado. Me parece uma lógica que o Grêmio tenha trabalhado os dois jogos juntos, por isso a minha dúvida com relação à utilização do Elkson desde o início nesse jogo. Tirando essa dúvida aí, o time do Grêmio é esse. As lesões não são exatamente algo que hoje está mexendo, porque a gente não joga muito e aí não tem tanta residência. Agora, é sempre importante posicionar quando existem alguns casos que são crônicos, como é o Edilson, e a gente torce que agora, no retorno, bem preparado, ele volte e faça aí muitos jogos com a camisa do Grêmio. É preciso que o Edilson esteja à disposição, ele é mais jogador do que o Rodrigo, por menor que ele seja hoje, por mais que ele tenha diminuído de tamanho, ele é mais jogador que o Rodrigo. César, Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.